Bom dia, pessoal do nono ano. Vamos começar mais uma aula de ciência. Espero que vocês estejam todos bem, com muita saúde, tá certo? Estão iniciando o nono ano, né? O último ano na escola conosco. Ano que vem já vem o ensino médio. Então agora mais responsabilidade e mais dedicação é necessário. Semana passada a gente só teve um vídeo, né? Isso de apresentação, mas essa semana vamos ter aula, certo? E atividades para fazer. Eu gostaria de pedir o compromisso de cada um de vocês para fazer as atividades, para enviar no tempo correto, porque as atividades são a frequência de vocês e eu preciso muito saber se vocês estão fazendo, tá certo? Nós vamos iniciar falando sobre química e física. O que é isso, Ana Cláudia? O que é química? O que é física? Você não é professora de ciências? Sou sim. O que acontece é que quando chega no nono ano, as ciências, como vocês conhecem, ela muda e passa a se chamar química e física. Por que isso? Porque o ano que vem vocês serão alunos do ensino médio. E no ensino médio vocês terão as disciplinas de química e a disciplina de física. Por isso que agora no nono ano você precisa ter conhecimento para quando chegar no primeiro ano conseguir acompanhar todas as aulas de química e todas as aulas de física, tá certo? Então vai mudar um pouquinho, mas também é muito interessante, tá certo? Nós vamos iniciar a falar, essa química e essa física, elas são áreas da ciência que são responsáveis por responder certas perguntas, como por exemplo, você sabe do que é feita a água? De H2O, hidrogênio e oxigênio. Porque ela pode ser encontrada na natureza nos estados sólido, líquido e gasoso, graças às transformações, às mudanças de estado físico, que a gente também vai estudar em física. Como podemos tornar a potável água dos rios e lagos? Através da destilação, da decantação, que são processos físicos que a gente vai estudar. Então, todas essas perguntas e mais outras perguntas são respondidas graças ao estudo dos cientistas nessas duas áreas de química e de física, tá certo? Então é isso que a gente vai estudar hoje. A química, pessoal, é uma área da ciência que ela estuda a matéria e suas transformações. E o que é matéria? Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Esse ter massa é como se tivesse um peso. Então, esse pincel é matéria. Essa lousa é matéria, o celular que eu estou usando para gravar aula é matéria, eu sou matéria, vocês que estão em casa são matéria. Então, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço é matéria. E a química é uma ciência que vai se deter ao estudo da matéria, da constituição da matéria, da formação da matéria. Por isso, em química, a gente vai estudar os átomos, certo? E também das suas transformações, como um tipo se transforma em outro. A química é uma ciência bem antiga, os estudos da química datam de muito tempo atrás e ela foi iniciada com os estudos da alquimia, que é uma técnica de transformar qualquer material em ouro, que a gente vai falar melhor sobre isso depois. É uma parte das ciências que eu particularmente adoro. A física, ela vai estudar também a matéria, mas ela não vai estar estudando a matéria em si, as suas transformações. Na física, nós vamos estudar a matéria e a sua ligação com fenômenos como a luz, a sua ligação, a sua interação com fenômenos como a luz, o calor e a eletricidade, tá certo? Então é isso que a gente vai estar estudando em física. E aí, a gente já vai agora dar um pulinho. Então, essas duas áreas vão ser estudadas por vocês, química e física. Espero que ao final do ano vocês aprendam a gostar, se apaixonem pela química, pela física e que o ano que vem estejam bem para poder absorver mais conhecimentos no ensino médio, tá certo? A gente, adentrando um pouquinho a química, a gente vai falar sobre propriedades da matéria. Como eu já disse, o que é matéria? Tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, tá certo? Quando a gente fala de matéria, também a gente deve falar de corpo e de objeto. O que é o corpo? É uma porção limitada da matéria. E o que é objeto? É um corpo que é feito com uma determinada finalidade, com determinado uso para o ser humano. Aí eu chamo de objeto. Deixa eu dar um exemplo bem prático para vocês. Vocês sabem que nos talhados tem a laje. Então, a laje, né, a matéria-prima, a laje, nós vamos chamar de matéria, porque ela tem massa e ocupa lugar no espaço.
Se eu pego uma porção daquela laje, uma parte daquela laje que está lá no talhado, aquela parte que eu pego é o corpo, porque é uma porção limitada da matéria. Agora, se eu pegar essa porção que eu tirei e transformar numa mesa, por exemplo, essa mesa vai ser chamada de objeto, porque ela tem uma finalidade para o ser humano, que é utilizar para fazer suas refeições, não é isso? Então, isso seria os conceitos de corpo e de objeto, tá certo? As propriedades da matéria, nós temos as propriedades gerais e as propriedades específicas. As propriedades gerais da matéria, como o próprio nome diz, são aquelas que se aplicam a todo tipo de matéria. Ou seja, todo e qualquer tipo de matéria vai ter essas propriedades, como por exemplo, massa e volume. A gente vai falar melhor depois na próxima aula. E as propriedades específicas da matéria, como o próprio nome diz, elas são específicas de cada tipo de matéria. Ou seja, às vezes uma matéria apresenta a propriedade e a outra não. Essas propriedades específicas servem para diferenciar um tipo de matéria de outro, tá certo? Sobre essas propriedades gerais, como exemplo de propriedade específica, a gente traz a densidade, que a gente vai falar também melhor na próxima aula. Então, por hoje a gente encerra. Na próxima aula a gente vai falar mais sobre essas propriedades, como eu já disse. E depois de assistir o vídeo, vou estar postando fotos do conteúdo para vocês pesquisarem a resposta da atividade. A atividade vocês já sabem como devem proceder, mas eu vou lembrar novamente. Vocês devem copiar as perguntas no caderno, resolver e mandar foto para mim no PV, no máximo até na nossa próxima aula, que é na quarta-feira. Tá certo? Lembrem-se que a atividade é a frequência de vocês. Quem não faz, fica com falta, tá certo? E qualquer dúvida, pessoal, que surgir na hora de fazer a atividade, pode me chamar que eu estou disponível para vocês de 7 até as 17 horas de hoje para tirar qualquer dúvida, tá certo? É só chamar no PV. Então, tchau e um abraço.